Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo eu vou dar a resposta definitiva da diferença entre psiquiatra e psicólogo. É a mesma coisa, não é? Como é que eles atuam? Qual que eu devo procurar primeiro? Como que eles podem atuar juntos para ajudar você a superar os desafios, os incômodos que sensações de angústia, de ansiedade, de insônia podem causar na sua vida e ter a certeza que você está caminhando na direção do seu potencial e de relacionamentos que você merece ter. Então, acompanhe isso. Nesse vídeo eu vou responder de forma muito clara aqui no canal Saúde da Mente. Vamos imaginar que você está num relacionamento, você tem um namorado, um noivo, e você não tem certeza se esse relacionamento é o que você quer. Você não tem certeza se você quer seguir adiante com isso. E você está num dilema, de repente, se termina ou não. Você recebeu uma proposta de trabalho, uma proposta de estudar num local distante. Você não sabe se você vai aceitar ou não devido a esse relacionamento. Enquanto você está pensando nisso tudo, enquanto você está dirigindo, você tem uma crise de medo súbito. O seu coração começa a disparar, suas mãos começam a suar, parece que a sua garganta fecha e você tem uma sensação de que você vai morrer naquele momento, de que algo horrível vai acontecer. Você não sabe o que fazer, o pensamento está muito acelerado, você começa a ter dor de estômago, uma vontade de vomitar, você para o carro. E você sobrevive. Você faz vários e vários exames, você vai no pronto-socorro, você chama até uma ambulância, em alguns casos, e você começa a ficar morrendo de medo de ter uma nova crise dessa. Você começa a evitar dirigir sozinha, depois você começa a evitar sair de casa sozinha. Você começa a acreditar que você não pode terminar de jeito nenhum com o seu namorado, seu noivo, porque afinal de contas, você não consegue ficar bem, e se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar de você? Você desiste, por exemplo, do estágio, da vaga de emprego, e você acaba achando que você é frágil e não tem escolha, e cada vez que você evita fazer algo devido ao medo de ter crise, mais impotente você se sente e menos, digamos, capaz de reverter isso. Você observa, a sua vida vai se restringindo. Essa situação é uma situação que eu inventei, né? Uma situação fictícia, mas ela é altamente relacionada a coisas que eu já passei e que milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo passam. Esse é um quadro em que nós conseguimos ver a diferença entre questões subjetivas, escolhas, opiniões, valores do ser humano, dilemas, que são coisas importantes, que são objeto de estudo da psicologia, e sintomas que paralisam a vida e fazem com que a gente sinta que não temos escolha, sintomas que fazem com que a gente acredite que nós não somos capazes e somos frágeis. Nesse exemplo que eu dei, basicamente seria o exemplo de uma pessoa que estava num dilema humano, um dilema que é difícil, que gera um pouco de ansiedade entre o relacionamento, entre a questão de aceitar ou não uma proposta de emprego, e essa pessoa teve uma crise de pânico e começou a desenvolver um sintoma de transtorno de pânico, que é a crise mais uma preocupação excessiva em ter a crise e a mudança de comportamento por conta disso. E a ideia é que esses dois quadros, eles não são iguais, eles devem ser abordados de forma diferente. E eu sei que tudo parece a mesma coisa e provavelmente você vai ouvir 1 milhão de teorias, mas simplesmente só existe uma que funciona. Não que seja a minha porque eu estou certo, é porque isso não é polêmico e isso é aquilo que quem atende na prática sabe que dá certo, aquilo que dá certo para mim, passei por situações diferentes, dá certo para milhares de pacientes que eu já atendi, pacientes tanto que foram atendidos em consulta, pacientes do treinamento para mentes ansiosas, e é importantíssimo que você saiba disso e que os psicólogos e psiquiatras estejam cientes desta clareza. Bom, mas para isso eu vou usar aqui o flipchart, eu gosto de fazer isso para deixar a coisa mais concreta, né? Ilustrar de uma forma melhor questões que são muito subjetivas. E é uma forma que eu gosto, porque eu não me dou bem em ler textos que são extremamente abstratos, era assim que eu fazia resumo. Mas isso daqui eu não estou tirando da minha cabeça, isso daqui é dos primeiros livros de psiquiatria que eu li na vida, no 5º ano da minha faculdade, que citava esse autor Lizansky, de 1969, em que
ele fez um modelo que eu adaptei para explicar a diferença entre duas coisas. Então vamos lá, ó. Aqui, imagina que aqui é você, e você, nós temos várias questões, várias forças, vários desejos, necessidades, enfim, um monte de coisa que está influenciando a nossa saúde mental. Mas vamos imaginar que de repente surge um sintoma. Então, aqui surgiu sintomas paralisantes. O que eu estou chamando de sintoma? Sintoma é todo pensamento, toda sensação ou toda ação, comportamento que você está tendo e que está causando muita dor ou prejuízo. Então, isso é um sintoma. Sintoma não é algo que nós sentimos frente a respostas aos desafios comuns do dia a dia. O ser humano sente dor, é impossível uma vida sem dor, é impossível uma vida sem ansiedade, mas nós somos equipados também com sistemas de superação, de resiliência, de enfrentamento e de amortecimento dessas emoções, sistemas muito fortes que têm essa capacidade. O sintoma ocorre quando houve algum desequilíbrio entre esses estressores e esses amortecedores que todos nós temos. Então, os sintomas são padrões de pensamentos, sensações e comportamentos que você tem e que você não quer ter, que estão jogando contra você, que estão causando muita dor ou que estão causando um prejuízo. Você não consegue fazer as coisas que você gostaria de fazer, você restringe a sua vida. Isso daqui, sintomas, isso é algo que nós precisamos abordar de forma específica. Por quê? Porque independentemente da causa, esses sintomas, eles têm um ciclo vicioso. Então, sintomas de ansiedade, como pânico, esse exemplo que eu dei, o próprio pânico gera pensamentos, gera um estado de alerta constante, uma hiperchecagem do corpo e uma evitação que alimenta o próprio pânico. E eles vão entrando nesse ciclo, eles precisam ser atacados de forma específica. Para sintomas, o psiquiatra ele pode entrar com uma medicação ou, enfim, uma intervenção para facilitar essa quebra de sintomas e a quebra desse ciclo. Às vezes isso não é necessário, mas sempre é necessário que seja uma abordagem diferente da abordagem para questões das suas escolhas, dos seus valores, dos seus princípios. Então, sintomas são sentimentos, pensamentos e comportamentos que paralisam. E como que a gente descobre? Quando a gente está investigando isso e quando a gente está tratando isso, quer seja com psiquiatra ou com psicólogo, nós fazemos 4 perguntas. Os sintomas, eles vão... Importa o quê? Importa o como você sente. Os sintomas importa o que você sente. Os sintomas importam o quando. Importa o onde. Isso é assunto mais estudado pela psiquiatria, mas sim, psicólogos podem atuar aqui também. E qual é o objetivo? O objetivo é quebrar esse ciclo que impede você de ter escolhas. Só que isso é mais estudado pela psiquiatria. Os psicólogos eles vão entrar com intervenções psicoterapêuticas estudadas para esse ciclo, que são intervenções de um conceito de terapia chamada de terapia cognitivo-comportamental. Mas isso, o que importa não é o nome do conceito, importa é a intervenção para quebrar esse ciclo, e o remédio entra de forma extremamente genérica e muito simplista como um facilitador ou não desse processo. Agora, esse caso que eu falei, que eu apresentei para vocês, também não quer dizer que o problema da pessoa é o pânico. O erro é achar que o dilema da vida causou isso. Não é. E, na verdade, a gente nem precisa saber se causou. Pode ter colaborado? Pode, mas na maioria das vezes não. A ideia é que existe uma outra face, um outro nível de psiquismo em todos nós, que tem a ver com os nossos princípios. Que
que é aquilo que você acredita. Tem a ver com os nossos valores. As coisas que importam de verdade, aquelas coisas pelas quais nós zelamos, aquilo que a gente considera como mais precioso. Aqui tem a ver com os significados. O significado que a carreira, que o relacionamento, o significado que uma saúde boa, ou que um desenvolvimento na carreira, que um crescimento profissional tem para você. Isso está aqui também. Isso aqui também contempla as suas opiniões. As suas opiniões sobre você, sobre os outros, sobre o mundo. Aqui tem a ver com a sua subjetividade. Aqui tem a ver com as suas escolhas. E aqui é uma área em que a psicoterapia vai entrar. A psicoterapia, que pode ser de diversas linhas, tem linhas psicodinâmicas, linhas humanistas, linhas behavioristas, linhas cognitivistas, enfim, não importa, mas aqui é onde vai entrar a psicoterapia, o papel do psicólogo nessas abordagens. A ideia é que, para a gente descobrir isso, a gente faz outro tipo de pergunta. Aqui a gente pergunta quem e por quê. Isso é algo que não deve ser confundido com isso. Aqui nós precisamos quebrar. Por quê? Porque se a gente não quebra isso, a gente não consegue ter energia para poder ter clareza das nossas escolhas, das nossas opiniões, das nossas decisões, daquilo que de fato eu quero nas minhas relações, aquilo que de fato eu quero na minha vida profissional. Não dá. Você já sentiu isso com dores físicas? Com certeza. Quando você está morrendo de dor de cabeça, você consegue pensar em outra coisa, você consegue decidir outra coisa. Quando você, enfim, está tomou uma pancada, por exemplo, na perna, você foi, enfim, lesionado no jogo, ou você está com uma tendinite muito intensa no tendão do pé ou da mão, e aquilo está doendo demais. Você consegue pensar em qual é o propósito da sua vida, em quais são os seus valores importantes? É muito difícil. Por quê? Porque isso daqui consome a nossa energia mental. E então o psicólogo, a psicoterapia vai atuar aqui, e aqui isso não importa o tipo de abordagem, tá? Não importa o tipo de linha. Agora, para sintomas, isso é competência também do psicólogo e do psiquiatra, e é isso que vai fazer o diagnóstico. E a função do diagnóstico não é rotular você, porque você tem muito mais a ver com isso. É rotular esses sintomas para não deixarmos que eles impeçam você de ter a vida que você merece. Aqui, psicólogos, e aqui são as técnicas cognitivo-comportamentais, que é basicamente um conjunto de treinos que são especificamente desenhados para cada tipo de sintoma. Não existe uma TCC geral para todos os quadros, não. Basicamente é estratégias para mudar padrões específicos de pensamentos, sentimentos, comportamentos, e a função, se necessário, da medicação vai ser facilitar esse treino, como se fosse ali amolecer uma metáfora, uma argila que está muito dura, se amolece para que seja mais fácil moldar. E aí, a partir disso, a gente vai poder aqui, ó, olhar para esse lado. Você que é psicólogo, você que é psicóloga, que nunca tinha ouvido falar nisso, eu sei que na prática clínica muitas vezes a gente fica muita teoria e fica desorganizado em termos de como separar isso. Eu sei que a literatura em saúde mental é muito difícil, tanto para os médicos quanto para os psicólogos, só que isso faz com que a gente fique perdido para atender os pacientes e que os pacientes não melhorem. Então, quero convidar você, psicólogo, psicóloga, que quer aprender como organizar isso de uma forma prática e de uma forma que faça com que o paciente tenha resultados visíveis e que você se sinta de fato satisfeita fazendo a diferença. Eu convido você a clicar aqui embaixo na imersão, um vídeo de imersão que eu tenho explicando essas ferramentas no tratamento da ansiedade, e no treinamento Mentes Ansiosas para Psicólogos, em que eu e mais outros psicólogos especialistas no tratamento de transtornos ansiosos damos essa capacitação para tratar psicologicamente a ansiedade de uma forma que gere
resultado, que gere empoderamento do psicólogo, que gere engajamento e que faça com que você possa dar o melhor trabalho, o melhor tipo de cuidado para o seu paciente. Bom, é isso. Eu sei que são coisas novas, talvez você não tenha ouvido falar, mas resumindo, sintoma atrapalha a sua vida, tira o seu poder de escolha. Ele tem que ser atacado por estratégias muito específicas, porque eles se autoalimentam. E uma vez que a gente enfraquece os sintomas, nós podemos olhar para as coisas que são importantes, valores, princípios, opiniões, crenças, desejos, propósitos, significado. E isso é o que define cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até lá!